Nós sabemos que o Alexandre de Moraes, ele colocou as Forças Armadas nesse contexto da atual administração, meio que de joelhos. Eu posso dizer assim, porque quando ele faz essas prisões de oficiais generais, essa desmoralização de oficiais generais, e a própria justiça militar sendo atropelada, ele coloca parte desse potencial, desse segundo aspecto do artigo 142, meio que adormecido, meio que domado, quase passando a ideia de que está tudo dominado. Porém, nós não chegamos a uma crise institucional ainda. Nós não temos uma situação em que o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal entram em conflito. E quando é que será configurada essa situação? Em 2027. E aí eu queria resgatar um aspecto muito importante, que foi justamente a carta do Hugo Carvajal. Hugo Carvajal, ele nos traz uma questão importantíssima quando ele fala sobre a Smartmatic, ou aqui nos Estados Unidos a pronúncia é um pouco diferente, mas no Brasil Smartmatic. Essa empresa é uma empresa venezuelana e ele foi o maior integrante da inteligência, um general, alguém que inclusive teve cargo no Congresso, veio da área diplomática. É muito importante a gente entender, inclusive o Eduardo Bolsonaro fez uma comparação que eu achei muito inteligente, quando ele diz que o Hugo Carvajal seria o José Dirceu da Venezuela. Você imagina se o José Dirceu é preso e resolve fazer um acordo de colaboração em que ele conte tudo o que ele sabe sobre Lula, sobre a estrutura do Mensalão, sobre a estrutura do Petrolão, sobre o que aconteceu nos bastidores da Lava Jato, sobre toda a corrupção sistêmica do Brasil, sobre as conexões com o narcotráfico, sobre as conexões com o terrorismo internacional, principalmente o terrorismo islâmico presente na América Latina. Você imagina se o José Dirceu, ele resolve contar tudo? Pois é, esse Hugo Carvajal, inclusive os dois fizeram operações plásticas, né? Tanto o José Dirceu, quando era o comandante Daniel, que vem ao Brasil, entra clandestinamente, se casa, inclusive gera um filho, que é o atual deputado federal. A esposa só sabe que ele é o José Dirceu depois da anistia, quando acaba aquele período e ele revela que ele não é aquela pessoa que chegou no Paraná, se casou, teve filho, etc., após uma operação plástica em Cuba. A mesma coisa aconteceu com o Hugo Carvajal. Ele foge da Venezuela em um momento em que ele era um dos candidatos a sucessor de Hugo Chávez. Para você ter ideia de quem nós estamos falando. Nós não estamos falando de alguém que tem um papel secundário, não. Ele disputou com Maduro quem seria o próximo líder após a morte de Hugo Chávez. E quando Maduro recebe o apoio dos cubanos, ele que tem toda essa estrutura e essa informação, ele foge para a Espanha, também faz uma operação plástica, mas acaba sendo preso e entregue aqui aos Estados Unidos. Nessa carta, ele fala da Smartmatic como alguém que participou da concepção do projeto para a manutenção do regime chavista no poder ad eterno. Ou seja, é um sistema que pode, de fato, ser utilizado para manipular uma eleição. Bom, aí eu vi, Pitoli, em várias pessoas nas redes sociais dizendo o seguinte: está tudo acabado. Inclusive essas últimas palavras do Rodrigo Constantino, eu vou conversar com ele sobre isso. Essa visão um pouco vitimista, derrotista, está tudo acabado, me parece que está um pouco dissociada do que realmente está acontecendo nos bastidores. Veja só, a Smartmatic de fato operou no Brasil? Sim, é verdade. Mas por que Gilmar Mendes estaria tão desesperado com essas eleições ao ponto de tentar já blindar o Supremo Tribunal Federal de um Senado majoritariamente de direita ou conservador ou honesto, podemos dizer assim, majoritariamente livre para exercer o seu papel constitucional? Por que esse receio? E eu vi muita gente dizendo o seguinte: olha, agora que descobriu-se que a Smartmatic ela forjou eleições nos swing states aqui dos Estados Unidos, e se o Hugo Carvajal de fato conceder as provas, isso for comprovado, joga uma dúvida sobre a eleição de 22? Sim, é verdade, pode jogar, mas o americano, ele está trabalhando com esse tema, mas sabendo o que houve na eleição de 2020,
O americano se mobilizou, venceu a eleição de 2024 e agora está fazendo as investigações das fraudes que aconteceram lá atrás, fazendo as correções de rumos e responsabilizando aqueles que traíram o processo e o sistema eleitoral. Mas eles não ficaram chorando, eles trabalharam e vou além. O que aconteceu em 2022 que pouca gente entende? Digamos, hipoteticamente, que de fato aquela denúncia, aquele pedido que o PL fez e que recebeu a multa de 22 milhões ali do Alexandre de Moraes, digamos que aquele pedido tivesse realmente respaldo nisso que o Hugo Carvalhal agora está dizendo. Ou seja, que os modelos mais antigos, que sim, rodavam softwares e foram desenvolvidos na época da Smartmatic aqui no Brasil, é importante a gente dizer que essa empresa estava ativa durante o nosso processo eleitoral, ela foi desativada, o CNPJ foi descontinuado no dia 10, se eu não me engano, de janeiro, logo no iníciozinho do ano de 2023, mas ela estava presente, operando no Brasil. Porém, eu te pergunto, Pitoli, quem venceu a eleição de 2022? E parece que a nossa audiência e as pessoas que estão sendo operadas psicologicamente com esse mar de derrotismo, de tristeza, ainda não perceberam algo que o Gilmar Mendes sabe. Quem venceu a eleição de 2022 foi o bolsonarismo. E venceu aonde? Venceu no Senado. Todos os ministros, praticamente, do presidente Bolsonaro foram eleitos ou senadores, ou governadores, ou deputados federais. Mais do que isso, venceu na Câmara dos Deputados, novamente, porque em 2018 ele transformou o PSL em um partideco, que eu acho que só tinha uma cadeira, e transformou no maior partido, e depois reestruturada a estratégia, porque ele sai do PSL, tenta fundar seu partido, não consegue, e cai no colo do Valdemar, do PL, é verdade. E o que acontece em 2022? O PL se transforma na maior força política da Câmara dos Deputados, maior partido. Então você veja que somente se houve realmente respaldo para aquela reivindicação que foi feita pelo PL, da questão ali do segundo turno, a verdade é que esse sistema, se aconteceu, ele interferiu apenas na eleição presidencial, talvez. Se realmente isso que o Hugo Carvalhal está colocando é verdade, nós podemos, até pela complexidade do que seria fazer um tipo de manipulação desse tipo num país gigantesco, com vários nomes, complexidade, mas, pelo resultado das eleições, nós vimos que houve uma vitória acachapante do bolsonarismo e uma derrota da esquerda gigantesca. Avançou o Centrão, que surfou a onda Bolsonaro. Então Gilmar Mendes sabe que a eleição de 2026, se for feita na impulsão e com a vontade de realmente achar uma saída institucional para esse grupo que se encastelou no poder, que é uma organização criminosa na minha avaliação, eu não consigo achar que o Gilmar Mendes realmente acredite que ele tem legitimidade para impor sobre o Senado algo, quando na semana ele se divorcia da Guiomar para fugir justamente das investigações que estão sendo feitas aqui nos Estados Unidos. E mais do que isso, não só aqui nos Estados Unidos, em Portugal também. Veja que houve grandes apreensões já em Portugal, Espanha, o Lulinha vai para a Espanha, parte do pagamento que está sendo descoberto aí da questão do INSS e também das estruturas do banco que está sendo blindado pelo Toffoli, parte das investigações apontam para grandes movimentações financeiras em Portugal. Então eu digo para você, Pitoli, que tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. As coisas estão acontecendo. E digo mais, essa ligação do Lula para o presidente Trump, e que foi colocada agora em sigilo eterno pelo Ministério das Relações Exteriores, ela traz muito mais coisas do que simplesmente estar negociando a retirada da Magnitsky, venda de terras raras, questões econômicas. A estrutura de poder dos Estados Unidos ela é montada em várias expressões. A expressão política, da Realpolitik, é verdade, que muitas e muitas vezes você viu o que ele fez na Síria. Ele retirou o Bashar al-Assad, mas ele empoderou um líder que meses antes, anos antes, fazia parte da Al-Qaeda, fazia parte do ISIS.
Como pode ser isso? Ele esteve ali na COP30, mas ele também esteve com o presidente Trump. O novo presidente ou líder da Síria era um terrorista, inclusive com uma recompensa sobre a sua cabeça. Então você veja que o jogo geopolítico, essa é o que se chama de realpolitik, ele é muito mais complexo. Agora se descobre uma corrupção gigantesca na Ucrânia. A Europa está em fase de negociações sobre o fim da guerra da Ucrânia, mas tem muitos jogos de interesses subjacentes ali que transcendem até a questão econômica, a indústria de armamento, e transcendem até mesmo a questão política da União Europeia. Tudo isso está debaixo do que os Estados Unidos estão fazendo no redesenho do Oriente Médio, no redesenho do leste europeu, no redesenho até da relação ali do Indo-Pacífico e também, por que não dizer, pela primeira vez na minha geração, eu estive nas Forças Armadas estudando esses processos durante décadas e nunca os Estados Unidos olharam para o cone sul do continente da maneira que eles estão olhando. A eleição do Chile vai acontecer, também é um governo que vai se alinhar. A Bolívia fez a sua eleição, já se alinhou com o governo dos Estados Unidos. O Peru já deu sinalizações, inclusive o candidato sofreu um atentado, quase morreu agora, da mesma forma que o Villavicencio sofreu o atentado no Equador, mas o Noboa acabou sendo eleito. A Colômbia teve um dos seus candidatos assassinados. Então você veja que não é só o Bolsonaro que sofre o atentado em 2018, e nem mesmo só o Trump que sofre os atentados. Há forças operando aqui no continente, ou aí mais na América do Sul, na América Latina, que são forças que Hugo Carvajal denunciou nessa sua carta de uma maneira muito explícita. Ele falou sobre a questão do narcoterrorismo, da presença do Irã, sobre a influência da Rússia, da China, até espionagem em cabos submarinos de internet. Colocou a questão de que aqui nos Estados Unidos existem espiões infiltrados, pessoas que estão aqui há décadas, inclusive operando uma militância como se fosse contrária ao Chávez e, na verdade, são espiões que estão colocados aqui, incrustados nos swing states, inclusive nos processos eleitorais, utilizou as campanhas eleitorais como forma de guerra política. Então você veja, Pittoli, que há um cenário que, para mim, é muito difícil que o Marco Rubio ele caia nessa ideia de que a química rolou entre Trump e Lula. É claro que Trump é um negociador, é verdade, ele sabe que o governo brasileiro pode oferecer muitas coisas para essa sua estratégia maior na América Latina, sabe? Ele sabe que precisa esmaecer a influência da China, sabe? Nós, por exemplo, temos o governo do Acre, que eu já tenho falado aqui, que recebeu a visita do embaixador iraniano. Pois é, recebeu. Mas não é só isso, não. Uma comitiva do governo do Acre fez uma viagem recente à Rússia para tratar de acordos comerciais bilaterais. Então você veja que há uma influência, sim, iraniana, russa, chinesa no nosso continente, e isso faz parte de uma análise de inteligência muito mais sofisticada. E eu termino essa primeira parte, se você tiver mais alguma pergunta, te dizendo o seguinte: onde está o Eduardo Bolsonaro hoje? Ou onde estava exatamente quando saíram esses boatos de que seria revertido o apoio político de Trump ao Brasil, ou à direita, ao movimento conservador, ou ao esforço dele, do Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos? Eduardo estava, não sei se ainda está, talvez ainda esteja, em Israel. Ele não só tem fotos do lado do Benjamin Netanyahu, mas como ele foi a Knesset, onde eu estive com você, Pittoli, lá na visita que nós fizemos em Israel, eu estava inclusive com a Carla Zambelli, quando nós perguntamos sobre o processo eleitoral lá em Israel. As relações do Brasil e de Israel são as piores possíveis. Várias declarações foram feitas lá, e o Mossad é o serviço de inteligência mais atualizado do planeta, inclusive ele fornece informações para a CIA, para o Departamento do Tesouro, para o Departamento de Estado, entenderem como acontece essa lavagem de dinheiro na América Latina, da presença do Hezbollah, do Irã, das conexões com os grupos de narcoterrorismo, com os grupos de terrorismo islâmico, como isso se dá na América Latina com o Hezbollah.
tudo isso, o Eduardo está, por coincidência, eu vi foto ali orando no Muro das Lamentações, ao lado do Benjamin Netanyahu, conversando no parlamento. E eu quero crer que o Eduardo, posso até estar enganado. Eu tive um contato com ele muito rápido, viu, Pitoli? Eu estive no casamento do Paulo Figueiredo e lá eu conversei um pouco com o Eduardo. Mas você sabe, casamento ali, nós não falamos praticamente nada sobre questão de política, nada disso. Mas pela conversa, pelo tom, pela maneira que o Eduardo se porta, eu vejo alguém que já está num nível de conexões que foram talvez alavancadas agora com a chegada do Ramagem. As tratativas e as conexões que estão sendo feitas pelo Eduardo Bolsonaro, elas não são feitas no tático, elas estão acontecendo em quem está tendo um marco temporal para além de 2027, para depois, inclusive, de uma possibilidade não só de um Senado, mas de uma presidência da República que juntos possam conter essa estrutura, que na minha avaliação é uma estrutura mafiosa, que conta com esposas de pelo menos 4 ministros da Suprema Corte, com ações bilionárias acontecendo. Veja que o Toffoli, ele blinda essa investigação do banco, mas a esposa dele está envolvida num dos escritórios. A esposa do Alexandre de Moraes está envolvida num dos escritórios. O divórcio do Gilmar Mendes com a Guiomar é porque existem vários interesses cruzados subjacentes do escritório da Guiomar. O que acontece com o escritório de advocacia da esposa do Zanin, que o pai, ou seja, o sogro da esposa, o sogro dele, pai da esposa, era o grande amigo do Lula, estavam envolvidos desde questões lá atrás da Varig, do Aeros. São pessoas que já estão colocadas nessa estrutura mafiosa há muito tempo. E eu te digo mais, seria muita ingenuidade a gente achar que agora esse articulador que apareceu, negociador, né, alguém que se coloca como um grande empresário, né, podemos lembrar dos oligarcas russos, seria o nosso oligarca Tupiniquim, que nós já sabemos que ele fez uma denúncia, ele, no seu depoimento, disse: eu paguei propina para o Michel Temer, eu paguei propina para o Eduardo, Eduardo que era o presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, eu paguei para o Aécio Neves, eu comprei um apartamento da irmã do Aécio para custear a propina, eu paguei 5 milhões para um, para outro, etc. Eu estava na estrutura do poder pagando propina para todo mundo. Se ele acha que comprando uma empresa aqui nos Estados Unidos e colocando 5 milhões na campanha do presidente Trump, ele lavou essas informações, se ele acha que porque ele transita da Casa Branca ao Palácio do Planalto e inclusive ao Palácio Presidencial de Miraflores ali em Caracas, se ele acha que isso tudo acontece sem que ele esteja rotulado e já se sabe como ele se transformou nesse empresário de sucesso multinacional, uma corporação que está presente em vários países, eu acho que seria muita ingenuidade, viu, Pitoli, a gente entender que os Estados Unidos estariam sendo manipulados por um tipo de pessoa que eles conhecem muito bem. Eles sabem como operam os russos, eles sabem como operam os ucranianos, sabem como operam ali os árabes, particularmente ali no Golfo Pérsico, ligado aos grupos do Hamas, do Hezbollah. Eles conhecem, eles sabem como se tratar com esse assunto. Então, na minha avaliação, eu acho que a gente deve aguardar o Eduardo. O Eduardo, ele está numa posição hoje muito interessante. Vou dizer além que ele tem acesso a informações que nós não temos e a chegada do Ramagem aqui não foi ainda aquilatada. O Ramagem, ele traz informações dessas conexões do Brasil que colocam o Hugo Carvajal e a estrutura brasileira na mesma página da delação premiada que ele está fazendo. E tem muita gente nessa disputa hoje, é quase uma corrida para ver quem entrega mais coisas para o governo Trump nesse momento em que ele olha a América Latina como sua prioridade geopolítica, Pitoli.